Pedro, você consome algum tipo de conteúdo brain hot para dar uma descompilada na pressão do dia a dia, né, na exaustão mental de trabalho e etc. E eu nem nunca tinha ouvido essa expressão, para falar a verdade, e eu achei bem interessante. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E a verdade, pessoal, é que hoje eu criei um estilo de vida na qual eu não tenho essa sobrecarga mental que muitas pessoas possuem, de trabalho, do dia a dia estressante e etc. Porque eu vim fazendo ajustes na minha rotina e na minha vida financeira nesses últimos 10 anos. Então hoje eu não tenho isso. Então eu vou passar um pouco dessa visão para vocês, né? Muitas das pessoas elas vivem num ciclo vicioso de trabalhar muito, aí fala assim, poxa, eu mereço gastar dinheiro com tal coisa. Aí pega, gasta o dinheiro que teoricamente não poderia com um monte de coisa aleatória para se sentir melhor. Após esse período de gastos, essa pessoa vê que ela não poderia ter gastado, ela fica mal e ela precisa trabalhar cada vez mais para manter essas coisas. E aí ela entra num burnout emocional, gasta mais dinheiro para tentar ter um momento de felicidade, para combater essa rotina estressante. E aí ela fica nesse ciclo vicioso e autodestrutivo, né? Por isso que muita gente chega um momento da vida que, meu, espana assim absurdamente. E passar um pouco dessa visão de como vocês vão mudar isso, né, pessoal? Cara, não vai ser consumindo um conteúdo brain hot que você vai conseguir descompilar essa pressão emocional que vocês possuem de trabalho, tá? Pelo contrário, eu acho que o primeiro pilar que vai fazer com que vocês consigam, de fato, sofrer menos com essa pressão do trabalho é fazendo ajustes no padrão de vida de vocês e tendo um padrão de vida mais flexível. Eu tive um amigo meu que ele teve um burnout, ele trabalhava no banco como gerente, e esse amigo, ele era o único provedor da família, a esposa não podia trabalhar porque tinha nome sujo, eles tinham uma filhinha, e o banco vivia ameaçando ele. Ó, se você não bater tal meta, eu vou te mandar embora. E, cara, ele era o principal provedor da família, plano de saúde para a filha, para a esposa, para ele. E se ele perdesse aquele trabalho, assim, tipo, ia ser uma catástrofe na vida dele. E aí o gestor dele no banco vivia pressionando ele, ameaçando ele, tirar ele do trabalho, e isso eu não preciso nem falar para vocês que é totalmente destrutivo e nocivo para nossa cabeça, né? Só que ele tinha um padrão de vida muito engessado, na qual ele não poderia se dar o luxo de ficar sem o trabalho durante um tempo, porque ele tinha muitas compras parceladas, ele não tinha reserva de emergência. E aí, naquele momento, se ele perdesse o trabalho, cara, ia ser de fato uma catástrofe na vida dele, financeiramente falando. E um dia ele saindo do banco, ele teve um colapso, que ele apagou no volante, acharam que ele tinha infartado, mas foi uma crise de pânico surreal que ele teve. Não lembro se era pânico, eu lembro que ele teve uma crise, mas ele, assim, ele apagou no banco, chamaram o SAMU pra ele, no banco do carro, tô falando, né? Ele na marginal, ele apagou e tiveram que chamar o SAMU pra ele. Foi bizarro assim o negócio. E como que você não vai passar por isso? Como que você vai conseguir sair desse ciclo vicioso? Primeiramente, pessoal, mudando seus hábitos de consumo, revendo os valores que você tem comprado parcelado, parar de parcelar compras para você não ficar escravo do seu trabalho, né? E rever o seu padrão de vida. Às vezes você dá uma reduzida no seu padrão de vida, trazer gastos mais variáveis e menos gastos fixos de valores mais baixos. Então, poxa, vou sair de um aluguel que está engessando muito meu orçamento, vou para um aluguel um pouco mais baixo, né? Vou mudar um pouco meu padrão de vida, vou desengessar um pouco esse padrão de vida, né? E ter mais gastos variáveis, ao invés de ter muitos gastos fixos, conseguir aumentar os gastos variáveis, os gastos fixos dar uma reduzida neles, né? Que eu acho extremamente importante, e começar a montar reservas.
Porque se você tem um gasto fixo um pouco mais baixo, gastos variáveis que você pode controlar, esse mês eu quero gastar mais, esse mês eu quero gastar menos, e você tem reservas financeiras como uma reserva de emergência ou um patrimônio de segurança, se o gestor, né, fica te ameaçando, vou te tirar, vou te mandar embora, cara, você vai chegar uma hora que você tá bom, amigo. Então, tchau para você, tô buscando outro trabalho, eu tenho reservas o suficiente para me manter 6 meses, um ano, todas as minhas contas pagas, parte dos meus gastos fixos são valores um pouco mais baixos, os meus gastos variáveis eu consigo dar uma segurada, então isso ajuda muito. E isso traz uma segurança e uma saúde mental para o seu dia a dia, que você não fica naquela sensação de tensão, de meu Deus, se eu perder meu trabalho, eu preciso trabalhar cada vez mais para pagar as contas, para pagar a escola, para pagar não sei o quê. E isso vai trazendo até um conforto emocional para vocês do ponto de vista financeiro e emocional, né? E esse conforto, alguns já experimentaram, né? Outros ainda não, é algo extremamente, extremamente gratificante, né? Você acordar sem ter a pressão de, tipo, poxa, se eu for mandado embora, se acontecer tal coisa. Às vezes a gente já acorda, a gente abre o olho na cama e já tá numa pressão tão grande que, cara, isso deixa a gente em depressão, deixa a gente desmotivado. E só o fato de não viver isso, a gente vive de uma maneira tão mais leve, né, que é extremamente benéfico a gente buscar isso, né? Abrir mão, às vezes, de um padrão de consumo neste momento que está sendo nocivo para a sua saúde financeira, para você, de fato, criar uma vida que realmente vai ser boa e benéfica para você e vai trazer muita qualidade de vida, né, para o seu dia a dia. Então, hoje eu consegui criar esse padrão de vida que eu não tenho uma sobrecarga emocional, que eu preciso consumir um conteúdo brain hot. Cara, final de semana eu consigo organizar minha agenda para fazer coisas que eu gosto. Eu não preciso passar o final de semana numa tensão e me matando de trabalhar ou preocupado com conta que está atrasada e está vencendo. Não, eu trabalho durante a semana, eu tenho uma agenda flexível, eu tenho uma agenda bacana, né? Trabalho bastante, mas assim, final de semana eu consigo separar o sábado, o domingo, para dar uma desligada, para estar com meus familiares, ou para estar com os meus amigos, ou eu e minha esposa somente, aproveitando. Gosto de jogar meu videogame. E assim, eu criei um sistema que, poxa, se mês que vem meu trabalho não for bom, eu não vou ficar extremamente preocupado se minha renda não for boa. Porque eu criei reservas o suficiente e eu estipulei um padrão de vida que, para mim, se eu ficar 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem renda, eu não vou, assim, não vai cair meus cabelos. Por mais que já está caindo, mesmo sem eu querer, né? Mas não é de estresse, é de genética. Então é isso, eu acho que criar esse padrão de vida vai ser muito mais produtivo emocionalmente falando para vocês do que vocês continuarem nesse ciclo vicioso. E aí chega final de semana, vocês precisam consumir um produto brain hot para desopilar a mente. Não acho que isso é você viver com qualidade de vida. E nem é sustentável. Eu acho que daqui 10 anos você não vai conseguir ter uma vida boa. Se você continuar nesse ciclo de se matar, se matar, se matar, e chega final de semana eu vou consumir um conteúdo para desopilar a mente, é insustentável esse padrão de vida. Então, minha sugestão para vocês é: comecem a rever o padrão de vida de vocês para vocês de fato criarem um padrão de vida nos próximos anos que você viva uma liberdade financeira, que você viva uma liberdade emocional, que você possa fazer escolhas de, porra, se eu não estou feliz nesse trabalho, eu vou sair desse trabalho e vou buscar um trabalho que eu me sinta feliz. Mas você só vai conseguir fazer isso se de fato você tiver uma organização financeira, se de fato você tiver controle sobre o seu orçamento, se de fato você tiver reservas, né? Sem isso, você vai ficar cada vez mais escravo do seu trabalho, cada vez mais escravo do seu padrão de consumo, né? Então, é para isso que a gente tem os nossos cursos de educação financeira, para isso que eu trouxe a planilha para vocês, para ajudar vocês nessa questão de criar a liberdade financeira de vocês
e criar essa liberdade emocional. Poxa, é extremamente gratificante você chegar num padrão de vida que você tem suas contas controladas, você sabe gastar bem o seu dinheiro, você tem reservas o suficiente para imprevisto. E, cara, se você não está feliz no seu trabalho, você fala, poxa, eu vou sair do meu trabalho e vou buscar um trabalho que eu goste. Ou vou começar a me estruturar com uma migração profissional. Hoje eu sou advogado, mas eu sou feliz fazendo bolo de pote ou trabalhando com gastronomia. Então eu vou começar a investir em cursos para daqui X tanto tempo eu fazer uma migração profissional e não ser mais advogado, abrir minha confeitaria. E isso é extremamente gratificante e é extremamente benéfico para o nosso emocional. Então, a gente só consegue fazer isso através da educação financeira, através da organização financeira. Né? Então, espero que eu possa ter ajudado vocês um pouco com essa questão de não ficar consumindo conteúdos brain hot e, de fato, criar a vida e a liberdade financeira de vocês através da educação financeira, beleza? Pessoal, não esqueça de comentar aqui embaixo se você já está criando essa liberdade financeira ou se você ainda continua nesse ciclo nocivo, né, e necessita ficar consumindo conteúdos brain hot de final de semana para desopilar a mente. E me fala se esse vídeo ajudou você a enxergar, né, essa questão de outra forma. Comenta aqui embaixo, curta o nosso vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa estar cada vez mais trazendo conteúdos de educação financeira para vocês, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.